Olá, muito bom dia, Deus abençoe a todos. Hoje, sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026. Aqui vamos falar sobre este tema muito importante: um novo espírito e uma nova mente, de uma forma resumida e melhorada a gravação. Mas vamos orar a Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoe. Que o Senhor venha fluir, falar a tua vontade por meio dessa meditação. Em nome de Jesus, amém. Vamos falar de um modo mais abreviado nessa meditação, repetindo ela. E vamos iniciar com o título do assunto: um novo espírito e uma nova mente. Nós temos falado que mente se fala de inteligência, e espírito e mente, eles se associam em uma finalidade de inteligência e de discernimento para a gente saber raciocinar e entender as coisas. Então, a introdução nós vamos falar as seguintes palavras. Espírito e mente fala de intelecto, de inteligência, capacidade de raciocinar. Então, toda pessoa que usa o raciocínio, o seu intelecto, a sua inteligência, ela entende mais, sabe distinguir as coisas do certo e do errado. E, infelizmente, algumas pessoas, às vezes, deixam outras pessoas pensar por ela. Não, é você que tem que pensar por você só. Tem que ter a opinião própria em sua mente, e se referindo da salvação, daquilo que está escrito. Você entender de forma, pelo Espírito de Deus, ter o discernimento para que você entenda a verdade de Deus de uma maneira coerente, raciocinando a cada coisa do que está escrito. É isso que Deus deseja fazer em nós, nos envolver do espírito da sabedoria, para que tenhamos uma fé inteligente e fazer escolhas inteligentes. Então, toda pessoa que usa o raciocínio de uma forma com sabedoria, ela vai conseguir tomar uma escolha com inteligência. Vamos falar apenas de 3 pontuações aqui. A primeira, uma promessa de Deus ao nosso auxílio. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Dar-vos-ei novo coração e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Então, temos que ler todo o contexto. Aqui eu li só um versículo isolado, mas nós temos incentivado as pessoas para aprender a palavra de Deus lendo todo o contexto. Em uma prova na nossa vida secular, vai fazer um concurso, na prova de redação, se você não ler todo o contexto de uma prova de inglês, de português, melhor dizendo, se você não ler toda a história daquele assunto que foi dado como um texto para você fazer a prova, se você não entender, buscar interpretar, ler todo o contexto daquele assunto, dificilmente você vai conseguir fazer uma boa prova e vai ter um bom entendimento, mesmo assim a palavra de Deus. Então, esse versículo que lemos aqui é sobre a restauração de Israel, do versículo 16 até o 37. E isso teve cumprimento em nossos dias, estava falando de Deus trazer o povo que estava espalhado, o povo de Israel, de entre todas as nações, e formar uma nação. E isso se cumpriu em se não me falha a memória, meu Deus, 1849, parece. Mas se cumpriu
povo de Israel voltou de muitas nações, formando a nação de Israel, de uma forma bem legalizada com os documentos. Então, Deus prometeu transformar o coração de pedra deles em um coração de carne, coração maleável, coração que verdadeiramente se voltaria para Deus e colocaria um novo espírito, uma nova mente, uma forma de pensar, imprimiria as leis de Deus na mente deles para que eles pudessem discernir pela a inteligência, a vontade de Deus. Isso está escrito em Hebreus capítulo 8, versículo 9, se não me falha a memória, que imprimiria as leis de Deus em nossa mente. Vamos para a segunda pontuação. Uma nova mente, a de Cristo em nós. É glorioso a gente ter a própria mente, os próprios pensamentos de Deus em nossa mente. É isso que Deus quer dar, tanto a mim como a todos nós. 1 Coríntios, livro do Novo Testamento, carta do apóstolo Paulo, capítulo 2, versículo de número 15 e 16. Vamos ler então. 15 e 16. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas e de ninguém é discernido. Porém, quem conheceu a mente do Senhor para que a possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, nos guiamos pelos pensamentos de Cristo, entendemos qual a vontade de Deus, quais os sentimentos, qual a maneira que Deus quer e que venhamos entender a vontade de Deus. Então, a mente de Cristo é isso. A gente ter os pensamentos de Deus, agir com os pensamentos de Deus. Vamos para a terceira pontuação e aqui já estamos concluindo de uma forma gloriosa. Ter o próprio Espírito de Deus dentro de nós. A promessa de Deus para quem aceita a aliança dele na pessoa do seu filho. Então, temos falado sobre isso. A aliança com Deus é todo aquele que se alia, que se volta a aceitar as vontades de Deus para viver uma aliança com Deus. A aliança é compromisso. Então, aquele que tem um compromisso com Deus, aí recebe o próprio Deus, que está escrito em João capítulo 14, que Deus faria morada dentro de nós por meio do seu Espírito. E aqui, para quem vive em aliança com Deus, recebe a promessa de aceitar, de receber o próprio Deus por meio do seu Espírito dentro de nós e formar uns filhos. Romanos capítulo 8, versículo 15 e versículo 16. Diz o seguinte: porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. O versículo 16. O próprio Espírito, o Espírito Santo, dentro de nós, testifica com o nosso espírito. Veja bem, o Espírito Santo fala com o nosso espírito e falando que somos filhos de Deus. E nós queremos fazer uma pontuação, uma observação, que algumas pessoas se atrapalham. Existe uma diferença entre receber o próprio Espírito Santo e a diferença em receber o batismo com o Espírito Santo. Que isso seja bem claro, fique bem claro. Todos aqueles que têm aliança com Deus, aceitam o sacrifício de Deus por meio do seu Filho, aceitando Jesus como Salvador, esse de todo o coração recebe o Espírito Santo. Isso está escrito também no livro de Apocalipse, capítulo
3, versículos 20 e 21, que diz que aquele que abrir a porta do seu coração, entrarei nele, serei com ele, ele será comigo. Isso fala de receber o próprio Espírito de Deus dentro de nós. Aí já o batismo do Espírito Santo é um revestimento de poder, é outra coisa. E isso está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 24, que era a promessa de receber o batismo do Espírito Santo. E isso aconteceu no dia de Pentecoste. Todos estavam, o povo de Deus reunido ali em oração, e desceu o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, e viu línguas como de fogo. Então, isso é uma outra coisa. Não queremos entrar em detalhes. Se Deus permitir, outro dia, outro momento falaremos sobre isso. Mas aqui, o que está aqui em evidência é receber o próprio Espírito de Deus, o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo dentro de nós. É magnífico, é glorioso, mas para isso temos que ter uma aliança com Deus. Vamos falar com Deus. Santíssimo Deus e Pai, te louvamos por esta meditação. Abençoe, meu Deus, que todos venham entender, se voltar, se derramar para o Senhor e procurar viver a aliança com Deus e viver, meu Deus, guiado pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Ótima sexta-feira, Deus abençoe a todos, até a próxima.